a gente veio de um marketing digital que não é um infoproduto. A gente começou a fazer um marketing digital para vender coisas físicas mesmo, dropshipping, eles falavam, enfim. Era fazer site mesmo e fazer tráfego de Google, tráfego de Facebook e convencer a empresa, né? Porque não era essa barbada de hoje, qualquer empresa sabe que ela tem que estar nas redes sociais, que ela precisa de marketing. Naquele tempo, eu chegava numa empresa, o cara gastava 25 mil reais com outdoor e revista e eu falava, não, a gente tem que fazer aqui no Google e no Facebook. O cara ria da minha cara. Então, sou desse período. Oi, Misha! Me chamou! Me chamou, maravilhoso. Me chamou, eu vim! Que gracinha! Mano, que prazer ter você aqui, gente. Meu Deus do céu, super feliz, de verdade, por você ter aceitado o convite. Acho muito fofo. Querido, o prazer é todo meu. Todo meu falar com você. Conheci teus sócios lá em São Paulo, na mentoria. Verdade. Da MR. Rimos muito. Foi muito engraçado. Dei um balão, né? Cometi um agafe para variar. Ah, é? O que você aprontou lá? Me conta. Então, o Marcelo falou assim, o Rodrigo falou assim, depois vocês vão saber por que o nome da agência do Misha é Agência Pinguim. E aí ficou todo mundo, aí ele perguntou pra todo mundo, por que tu acha que é pinguim? Por que tu acha que é pinguim? Eu falei, eu acho que é por causa do jeito que ele caminha. Ele me olhou assim. Sensacional, sensacional. E aí adorei o motivo do nome da agência, achei sensacional. É engraçado que era pra gente, o Luiz, né? O Luiz queria que chamasse esses nomes corporativos, né? Havens, Crazy, Experience, Hermes e tudo. Não, mano, tem que ser uma coisa que combina com a gente. Nada melhor. Corporations e Associations. Maravilhoso. Rê, de verdade, obrigado mais uma vez. E eu queria que você contasse, antes da gente entrar nos pormenores, eu queria que você contasse para a nossa galera aqui, que é uma galera que está começando agora, entrando nesse universo, começando em pensar em ter curso online, começando a aprender sobre tráfego, essa loucura toda do nosso mercado digital. Mas eu queria saber antes, como que você conheceu este mercado? Eu queria saber. Conta essa fofoca pra gente. Então, Misha, eu sou dentista, né? Não sei se tu sabe. Eu fiz odontologia, sim. Meu Deus do céu, que loucura! Eu fiz odontologia. Você chegou a tirar uns dentes, uns coisas? Sim, cheguei, trabalhei. Me especializei em endodontia, que é uma especialidade que faz tratamento de canal. Montei consultório e estava lá, pensando dentro do meu consultório, como é que eu vou fazer alguma coisa que escale, porque eu não vou ganhar dinheiro, que eu tenho que atender um paciente, só ganho dinheiro se eu mesma fizer isso aqui, que leva horas, né? Que loucura! E aí eu conheci o meu marido, aí todo mundo estava muito desconfortável na minha família com a ideia de eu não querer mais atuar no odonto, porque o odonto é um curso caro, um curso que a gente estuda muito já desde para passar no vestibular, né? E aí o meu marido foi a única pessoa que disse pra mim, acho que tu não tem nada a ver com odonto. Aí casei, né? E aí eu vim morar aqui onde eu moro hoje, que eu moro em Garopaba, Santa Catarina, e o meu marido tinha uma marca chamada No Stress, que eu não sei se tu conhece essa marca. Conheço. E tinha algumas lojas, tinha uma loja aqui na nossa cidade e outras lojas em outras cidades só do estado de Santa Catarina e tal, e uma briga judicial. Aí ele resolveu, aí eu fui trabalhar na loja só por um tempo, porque ficou sem gerente. E aí lá eu descobri que eu amo vender. que eu adoro ser vendedora. E eu fiquei no mercado de varejo 10 anos. Consegui escalar, que era o que eu tanto queria, né? Escalei dívidas como ninguém. Fiquei endividada, abri loja em shopping, tipo assim, ó, me ralei legal, entendeu? E aí, quando eu tava lá dentro das minhas lojas, eu fui conhecer, eu fui entender que o que eu precisava era montar um e-commerce. Então, eu disse, gente, eu tenho que aprender esse negócio para montar um e-commerce. Só que nem se falava em marketing digital, não tinha registro dessa palavra. Eu fui fazer um MBA que tinha 2 cadeiras de e-commerce. E aí a minha ideia
idiota, né? Mais uma ideia idiota, era montar um e-commerce de desovar o estoque. Porque eu cheguei à conclusão que o problema do meu negócio era o estoque. Que não era, Entendi. né? Nem eu descobri que não era. E aí eu fui tratar de investigar como é que eu montava um e-commerce. E aí eu entendi com tudo aquilo de marketing que eu fui aprender, porque eu era só uma dentista dona de lojas, né? Cheguei a ter 6 lojas. Eu entendi que o meu negócio não tinha jeito, que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo e eu assim, passei muito mal, porque eu saí muito endividada. Eu não tinha dinheiro para fechar as lojas, para ter uma ideia. Porque para fechar a loja e mandar o funcionário embora. Mais ou menos. Exatamente. Eu não tinha dinheiro para demitir a galera, pagar a multa de shopping. Tipo assim, ó, eu tava cavando e não conseguia parar de cavar, né? Que loucura. Loucura. Cheguei a ter 2 franquias também na minha loja. Foi outra roubada. Nem tudo que reluz é ouro, né? Foi outra roubada. E aí, nesse estudo aí de como criar um e-commerce, entendi que o meu modelo de negócio não tinha jeito. E aí um professor meu me falou, olha, e-commerce vai desaparecer. Eu falei, como assim vai desaparecer? Tô aqui estudando para fazer, nem surgiu, já vai desaparecer. O comércio eletrônico, ele vai migrar todo para dentro da rede social. Rede social? O que é isso? Aí ele me disse, olha, a rede social é Twitter, tem Twitter? Eu, não. Tem Facebook? Eu, não. Misha, era 2010, eu não tinha Facebook. Eu disse pra ele, eu tenho Orkut. Serve? Velhos tempos, nossa, saudade. E aí, na verdade, o que ele falou não aconteceu exatamente, mas aconteceu. Porque hoje a gente sabe que uma boa parte do tráfego do comércio eletrônico, do comércio digital, ele vem das redes sociais. Então ele teve uma visão, só que não uma visão, né? Como visionário, não tem aquela visão completa. Ele percebe o movimento. E aí eu fiz um trabalho de conclusão do meu MBA lá em 2010 sobre marketing de conteúdo. E aí eu fechei o negócio quando eu estudei a noite inteira e falei, gente, eu vou trabalhar nas redes sociais. Agora imagina a pessoa que foi dentista, desistiu de ser dentista. No meio ali, entre ser dentista e ser lojista, eu quis ser professora de yoga. Gente, a vida mais aleatória que a minha. Que né? isso? Aí a pessoa foi montar a loja, né? Pegou as lojas do marido que davam certo e se endividou. E agora chegou pra família e disse, vou trabalhar no Facebook. Tipo assim, louca, né? Mas foi o que aconteceu. E aí eu montei em final de 2010, eu criei a Like Marketing de redes sociais. Porque era só o que eu tinha estudado, redes sociais. Eu não sabia fazer tráfego. Na verdade, eu aprendi a fazer tráfego com o Facebook, quando ele desenvolveu um programa de treinamento, que a gente precisava ter uma empresa que investisse R$1.000 por mês. Eu acho que nem existe mais isso, né? Existiu durante um período muito pequeno ali. Aprendi a fazer tráfego, fui gestora de tráfego, né? Para o meu próprio negócio, para os meus clientes durante muito tempo. Trabalhei de freelancer para agência e naquele tempo as agências de publicidade elas não tinham quem fizesse redes sociais. Veja isso, né? Verdade. Então foi assim que eu comecei. E aí, de repente, a gente começou quando a gente já estava lá em 2016, conheci o Fórmula de Lançamento. E falei, gente, se eu ralo tudo isso para vender talher, para vender, eu tenho que ver como é que é esse negócio de vender curso, né? Que é um negócio altamente escalável. Que loucura. Então a gente... Que loucura! E onde que entra o neuromarketing nessa história toda? Porque eu assisti uma palestra sua no Arcade, que foi aqui em BH. Que ano que foi isso? Acho que foi 2019, se eu não me engano. 2019. Acho que foi 2019. Foi, 2019, isso mesmo. E você falou antes de 2020, o ano que verdade. E você estava falando muito sobre neuromarketing. Como que isso aparece na sua vida? Porque antes mesmo de eu assistir sua palestra, quando eu trabalhava, eu venho desse universo também de CLT dentro do nosso mercado. Então, comecei como social media. Aí depois eu fui pro time de tráfego e eu sempre querendo evoluir. Eu falei, cara, eu acho que vou aprender sobre esse negócio de neuromarketing. Aí eu me deparei com o seu conteúdo sobre neuromarketing.
E como que isso aparece na sua vida e qual que você acha que é a importância de saber isso para poder melhorar a conversão e o processo de venda em si? Então, lá no MBA eu conheci esse professor que foi o Marcelo Peruso, tá? Então eu passei a acompanhar o trabalho dele, a gente ficou sempre em contato e tal, depois do que, assim, do que eu considero que ele fez por mim, da luz que ele me deu na minha vida, né? Uhum. E aí o Peruso foi uma das pessoas que trouxe para o Brasil a história do neuromarketing. Ele foi estudar um primeiro curso que eu fiz foi com ele. O Peruso já deu um curso de neuro Facebook, onde ele ensinava a fazer anúncios utilizando técnicas de neuromarketing. Eu não sei se ele faz mais isso. Aí o Peruso trouxe para o Brasil um mestrado em neuromarketing, né? Que eu já fiz as cadeiras, mas não entreguei o trabalho, mas esse ano vai. Esse ano eu vou escrever o meu livro e entregar esse trabalho. Só que no momento que o Peruso falou isso a primeira vez para mim, é como se tivesse revelado, encontrei a luz, sabe? Porque o neuromarketing na minha vida, ele é o encontro das coisas que eu mais gosto. Eu sou da área da saúde, hoje eu desenvolvo produtos digitais para a área da saúde. E é o que eu mais amo, Misha. E quando eu quis ser lá professora de yoga, eu já estava entendendo visceralmente como o cérebro funciona. Então, todo esse conhecimento do marketing, vendas, marketing digital, ele se uniu no neuromarketing. Então, hoje é a coisa que eu mais amo estudar, é a coisa que eu mais gosto de falar. Entender como o cérebro funciona é uma das coisas que mudou a minha vida, não só a minha vida nos meus negócios, mas também assim no meu relacionamento com as pessoas, no relacionamento com quem trabalha aqui, relacionamento com meu marido. Eu acho que eu não seria casada há 20 anos, né? Não soubesse como é que o cérebro funciona. E aí tudo que eu aprendi, na verdade, o caminho se abriu porque eu aprendi a estudar esse assunto. Então eu peguei essa veia da neurociência e hoje é o que eu amo estudar. E tudo que eu aprendo em qualquer livro, em qualquer artigo, eu já fiz várias imersões de neurociência, estou programada para fazer uma especialização só em neurociência. Porque eu gosto muito do cérebro em funcionamento, da parte química. Eu fiz farmácia, quando eu fiz odonto, eu fiz farmácia também. Então, para mim, tudo isso assim, vamos dizer assim, é o ápice de tudo que eu amo, né? A junção de todos esses assuntos que eu adoro. Que loucura! Eu lembro quando eu estava ali nos últimos períodos de publicidade e propaganda, a gente teve uma matéria que era psicologia do consumidor. E eu lembro que um dos trabalhos que a gente fez foi falando sobre Daniel Kahneman, que é um dos caras que ganhou o Nobel, falando sobre aquele sistema 1, sistema 2 e tudo. Sim, amo esse livro. Processo de compra. Rápido e devagar. Você acha que isso ajuda no processo, como você fala também muito de produção de conteúdo, você acha que pensar a forma como a pessoa consome me ajuda a racionalizar o meu processo de produção de conteúdo? Total, Misha. Isso que você citou, Daniel Kahneman, eu até falo, né, nos meus cursos, tanto no curso de neuromarketing quanto no de produção de conteúdo, que a gente entender que a gente tem um cérebro que é rápido e ele é instintivo, ele não racionaliza o entendimento, mas ele já entende alguma coisa, ele já entende, e a gente precisa facilitar as informações para que essa funcionalidade rápida do cérebro já capte o que a gente quer que a pessoa capte. Isso é confortável para o cérebro. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a produzir bons conteúdos, bons anúncios, né? Principalmente anúncios e conteúdo, falando para esse sistema rápido da pessoa. Ou seja, eu não posso, se eu tiver que explicar muito, a pessoa já cansou. Porque o cérebro busca caminhos rápidos de entendimento. Tem gente que acha que é para economia de energia. Hoje a neurociência já diz que não é exatamente economia de energia, mas é de uma via rápida, sabe? Como quando você vai pegar uma estrada e você, em vez de ir por uma congestionada, você vai por um trajeto que não tem ninguém.
Então, é isso que é o sistema 1 e o sistema 2 do Kahneman. Se você tiver que parar ali no engarrafamento, você já pode ir para outro lugar e pode desembocar em outro lugar ainda, né? Total. Eu acho que quanto mais a gente entende isso, mais a gente acaba facilitando o processo de conversão do nosso potencial cliente. Porque, às vezes, nosso potencial cliente ele tá doido para poder comprar de nós. Só que a nossa forma de se comunicar confunde mais do que ajuda ele. Então, acho que quanto mais a gente tiver preparado para poder entender não só sobre as estratégias de marketing, mas também entender como a mente funciona, eu acho que fica muito mais natural o nosso processo de criação. E até também eu acho que as pessoas têm muito costume de criar por criar. Ah, me falaram que eu tenho que fazer 2 posts por dia, então eu estou simplesmente fazendo 2 posts por dia, sem parar para poder analisar aquilo que está acontecendo, aquilo que está funcionando, o que está dando mais impacto. Você acha que é por esse lado também? Acho. E acho também que as pessoas estão acostumadas a querer uma formulinha pronta, né? Aqui eu tenho que usar o gatilho da reciprocidade. Aqui eu tenho que usar não sei o que da gratidão. E aí a pessoa fica amarrada em coisas que até pode funcionar, mas não é para todo mundo, não é em todos os contextos. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, entender com quem a gente está falando. Porque uma das coisas que ajuda o nosso cérebro a tomar decisões rápidas é a nossa memória. A nossa memória, ela está numa parte do nosso cérebro que é bem vizinha da emoção. E a memória, diferente daquilo que a gente pensa, não é igual um computador que as coisas estão todas lá dentro e a gente vai acessar. A memória é apenas uma sensação. Então, a pessoa vê, às vezes, ouve uma música, ela não chega a pensar, essa música é a música que eu ouvi lá quando eu estava no útero da minha mãe, porque ninguém se lembra disso. Mas aquilo está associado a uma sensação que acompanhou essa pessoa ao longo da vida dela. E aí, de repente, essa música no teu anúncio, na tua página, na tua live, já vai abrir um espaço naquela memória para que a pessoa se torne mais receptiva, ou seja, abra a emoção dela para ouvir o que você precisa falar. É a emoção que decide, né, o que a razão vai fazer. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Perfeito. E isso que você falou de que é a emoção que decide o que a razão vai fazer é sensacional, porque nós precisamos... Eu acredito que quanto mais a gente emociona quem está do outro lado, mais a gente abre espaço para poder se posicionar em um lugar onde quem se comunica de forma mais fria não vai conseguir estar. Por exemplo, a música quando o Ayrton Senna ganhava. Eu sou novo, tá? Eu sou de 92. Então, o Ayrton Senna morreu em 94, mas eu vi várias corridas, né? Na verdade, a gente vai crescendo com o Ayrton Senna. Então, como eu sou um pouquinho mais velho, eu já me lembro do dia que o Ayrton Senna morreu. Então, e eu me lembro, Misha, aonde eu estava, com quem eu estava, né? Olha que memória forte que ficou na mente. Total. E a música da vitória dele nos traz uma sensação de, sensação de patriotismo. Brasil, ganhamos tudo. Isso acaba posicionando num lugar emocional onde, mano, é dos meus esse aqui, entendeu? Então, acho que quanto mais a gente prepara a nossa comunicação para a nossa audiência, para os nossos potenciais clientes que vão chegar e posicionar ela no lugar emocional, de despertar sensações em quem está assistindo, eu acho que mais distante você acaba ficando de quem está ali. A pessoa pode ter centenas de milhares de reais para poder investir, mas ela comunica de uma forma fria. Aí você vem naquela sua humildade, né? Vem ali pelos cantinhos, se posiciona de uma forma mais emocional, a pessoa vai olhar e falar assim, caramba, esse aqui até aparece para mim toda hora, mas esse aqui me fez sentir alguma coisa lá dentro, né? Misha, a memória, ela está diretamente associada à emoção. Por isso que eu lembro quando o Ayrton Senna morreu, onde é que eu estava. Talvez eu não me lembre de coisas assim, até do meu aniversário daquele ano, eu não me lembro.
Por quê? Porque no cérebro, posso contar o que acontece no cérebro? Claro que pode. No nosso cérebro, a gente tem, quando a gente se emociona, a liberação de uma proteína chamada CREB. E essa proteína, ela foi descoberta também por um prêmio Nobel, que chama Eric Kandel, que eu adoro a obra desse, ele é psicanalista. E ele descobriu que quando a gente se emociona, a gente secreta CREB. E a CREB é uma proteína que diferencia, cria a diferença de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Ou seja, ela promove uma cristalização na região do hipocampo que faz com que a gente registre com mais força aqueles eventos que a gente viveu no momento que a gente sentiu essa emoção. Essa talvez é a origem do trauma. Por isso que as pessoas se traumatizam e a gente não consegue nem descobrir qual é que foi o fato, ou mesmo ela descobrindo o fato que causou aquele trauma, ela não é capaz de se livrar, porque essa memória é tão presente, essa sensação é tão presente na mente dela que faz ela paralisar ou tomar outras decisões que são quase automáticas, né? Então, se a gente quiser ficar conhecido, e aí o assunto que você falou que a gente ia abordar aqui, se a gente quiser nos tornar uma autoridade na mente das pessoas, a gente precisa, de fato, emocionar. Porque as pessoas só vão lembrar de sensações que a gente fez elas sentirem. Elas não vão lembrar, muitas vezes, nem daquilo que a gente disse. Então, é muito importante. E outra coisa importante que a gente tem que saber, e que até pode justificar assim, algumas pessoas nas redes sociais que são rudes, ou que são grosseiras com os seguidores, ou que falam, não estou dizendo que é certo ou errado ser assim. Eu só estou dizendo que o cérebro não diferencia uma emoção boa de uma ruim. É uma emoção e ela secreta a proteína igual, entendeu? Que viagem, então, não sabia disso. É uma viagem. Então, por isso que tem tanta gente, às vezes tem até umas pessoas que me perguntam, nossa, como é que esse cara trata tão mal a audiência, é tão estúpido, e as pessoas amam, e o perfil tem 1 milhão de seguidores. É porque as pessoas querem um impacto emocional. Às vezes a pessoa até é hater, ela não gosta daquilo, mas ela tem que estar ali, porque ela tem que estar ali vivendo aquela emoção. Então é importante a gente saber disso para a gente escolher o que a gente chama aqui na Like de DNA de conteúdo. É nesse DNA de conteúdo que tu vai escolher quais são os elementos que vão posicionar a tua personalidade ou até o teu negócio, porque o negócio também emociona, né? Coca-Cola está aí para nos mostrar isso. Que a gente lembra das propagandas da Coca-Cola com amor, carinho, lembrando da infância. Então, empresas e personalidades podem se utilizar, sim, do recurso de memória e do recurso de emoção. E aí, é muito importante a gente entender, então, com quem a gente está falando. Porque, por exemplo, você me disse que nasceu em 92. Às vezes, a faixa etária ela é mais importante para a gente saber o que aquela pessoa viveu na adolescência, por exemplo, porque a gente pode incluir no nosso material coisas que remontem a adolescência daquela pessoa e faça a pessoa se abrir, né, para aquilo. Se eu estou falando com o pessoal mais velho, também tem outras referências que eu posso usar. Sensacional isso. Galera, vocês prestaram atenção nisso, nesse ouro que ela jogou agora? Mano, que loucura. Então, de acordo com a faixa etária que eu atinjo, eu posso buscar, tipo assim, cara, que foi o marco dessa geração para poder acabar utilizando a meu favor e despertar esse CREB, né? Fazer com que... Isso, exatamente. Despertar essa memória, né? Que a pessoa já tem. Que loucura. Eu lembro, falando disso, eu lembro muito, eu assisti muito Fórmula 1 quando eu era ali de criança para adolescência, então eu cresci vendo o Schumacher ganhar. E olha que loucura essa associação. O Schumacher estava na Ferrari, carro vermelho, e o principal patrocinador da Ferrari na época era a Shell. A Shell era a gasolina da Ferrari que o Schumacher venceu 7 campeonatos ao longo da trajetória dele toda, e eu cresci assistindo isso. Então hoje, quando eu vou abastecer, e olha só, a marca estava investindo nisso, mano, 1000 anos, eu nem sonhava em ter carteira.
Hoje, quando eu vou abastecer, eu não consigo abastecer e ficar feliz em outro posto senão a Shell. Porque me passa a sensação inconsciente de que aquela gasolina é mais forte do que as outras, porque eu cresci com ela ganhando. Aquela memória de tu ver o Schumacher ganhando te marcou. Isso é muito comum na escolha de produtos, né? Tipo, meu pai, ele a vida inteira achou que o Mercedes, que a pessoa rica, a pessoa que tinha Mercedes, entendeu? Então, assim, quando ele teve condições, ele foi lá e comprou um. E outro dia ele admitiu, nem gosto tanto do carro, achei ele mais duro, eu gosto mais do carro da tua mãe. Eu falei, pai, eu tenho que ter. Eu não sei, eu tenho que ter um Mercedes. Então, isso é uma coisa louca, porque a gente vai ter memórias, quem sabe assim, na tua adolescência, tu andava no carro de pai do teu amigo que tu achava que era rico, que tinha um baita de um casão. E aí, algumas coisas que tu vivencia ali é que vão te dar elementos para dizer isso é uma coisa de rico. Então, quando tu ficar rico, tu vai fazer uma escolha parecida com aquela, porque tu vai ter essa referência. Pô, agora eu sou rico, eu tenho que ter isso. Né? Então, muita coisa assim, na verdade, quase tudo, né, Misha? A gente faz todas as escolhas por elementos que a gente chama de priming ou nudge também. Funciona esses são sugestões que a vida foi nos dando. E aí, quando a gente entra, né, na mente dessa nossa audiência, quando a gente escafuncha quem é esse público, a gente descobre esses elementos que nos ajudam muito a nos posicionar e a nos comunicar com essas pessoas. Perfeito. Sobre o DNA de conteúdo, eu acredito que existe um grande dilema na internet de que, meu Deus, para que eu venda mais, para que eu posicione meu curso online num lugar bom, para que as pessoas me respeitem como autoridade, eu preciso me portar como uma pessoa que parece que tem grana, que parece que é manda-chuva, que parece que tem posses e tudo. Faz sentido isso? Porque o que eu vejo cada vez mais é tipo assim, pô, para eu vender na internet, independente do nicho que eu esteja, eu preciso me vender como uma pessoa bem-sucedida para que a pessoa que está me assistindo acredite que dá para poder chegar no lugar onde eu cheguei. Faz sentido? Não faz? O que você tem de opinião sobre isso? Faz sentido. Eu acho que tudo que a gente mostra, né? A gente mostrar o escritório, tô fazendo uma live, eu tenho, né? Às vezes tem vendo, por que eu vou investir num escritório? Ou por que eu vou investir numa casa? Olha, se tu vende a tua personalidade, todos os elementos que aparecem no teu cenário, que aparecem no teu stories, que aparecem na tua vida, ajuda a quê? A ancorar. Então, na verdade, é uma ancoragem. Mas isso não é só para quem vende na internet, não. Veja bem, se eu estou fazendo uma rede social de um médico e o médico posta uma clínica boa, mostra a casa dele, ele por acaso mostrou o carro. Claro que a gente pode fazer isso de uma forma sutil, né? Não precisa ser jogando na cara de ninguém, esfregando na cara de ninguém. Existem formas inteligentes de usar elementos para ancorar. E aquela premissa, né, Misha, tem que ser verdade, porque senão também a gente está fazendo, né, aí enganar pessoas. Exato. Mas o que passa para a audiência? O que a audiência vai inconscientemente assimilando? Esse cara é bem sucedido, a consulta dele é cara. Né? Total, exato. Mas aí pode afastar a pessoa assim, mas o que ele quer? Ele quer trazer gente que possa pagar uma consulta mais cara. Esse é um dos objetivos de estar nas redes sociais. Então isso serve para tudo. Agora, a gente tem que tomar um cuidado também, que eu acho que tem, né, às vezes pode acontecer. A gente também não pode colocar elementos demais que afastem a pessoa daquilo que ela vai ser. Então, por isso que é muito importante a gente entender com quem a gente está falando. Porque se eu mostrar demais, eu posso me distanciar demais daquela pessoa. E a pessoa falar assim, mas isso é só a Rejane que pode ter, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, a gente tem que ter uma coerência ali, e isso está ligado ao DNA, sim. É no DNA que a gente define isso. Perfeito. Eu lembro de uma pesquisa que eu fiz, e uma das palestras que eu dei foi até em Juiz de Fora. E aí eu peguei dois perfis de nutricionistas, fiz um recorte ali daquelas primeiras postagens que aparecem e perguntei pra galera,
qual das duas vocês acham que cobram mais caro? E um era o feed todo bonito, todo classudo, com umas comidas muito bem montadas, e o outro era o feed todo vacaiado, esquisito, com as comidas, com prato sujo, as coisas todas. Todo mundo falou que quem cobrava mais caro era quem de fato cobrava mais caro, justamente pela percepção, sem ver nome, sem ver preço, sem nada. Pela percepção que aquelas imagens passaram, a galera falou, essa é mais cara e essa é mais barata. Então, eu acredito que isso dá... A ancoragem é muito importante até para poder surpreender a pessoa no valor. Às vezes eu ancoro tão alto que na hora que eu falo o preço, a pessoa, caramba, é só isso. Não é possível. Eu lembro de um lançamento da Empíricos, aquele, não sei se foi o da Betina, ou acho que foi um outro, antes do da Betina, que fizeram um escarcéu na internet, varreram a internet toda, e aí na hora de vender, venderam um negócio de R$ 9,90. Aí, tipo, uma baita de uma ancoragem lá no alto, aí na hora de vender, R$ 9,90, você fala, caramba, como que eu não vou comprar isso aqui? Então, eu acredito também que essa ancoragem, principalmente quando ela é bem feita e não afasta, né, não mostra, fulano é um semideus, intocável, e não consigo chegar nem perto. Eu acho que ela ajuda a passar essa percepção de valor para que a galera consiga enxergar valor naquilo que está oferecendo, se identifique com quem está falando e se veja também vivendo a vida que aquela pessoa vive de forma saudável, né? Não aquela inveja. Total. Total. Mas, Misha, a gente não pode esquecer que o preço também participa da percepção de valor, né? Eu vi alguns cases aqui de coisas que a gente aumentou o valor e daí passou a vender mais. Então, também a gente tem que saber, sim, a gente tem que saber com quem a gente está falando. Porque a gente trabalha com curso para classe profissional de médico, dentista, nutricionista. Então a gente tem que acertar muito bem o preço, porque se tu vier com um curso assim com menos de R$ 1.000, a pessoa vai achar que aquilo ali não é o que ela precisa, entendeu? Porque o cara dá muito valor para aquela profissionalização, entendeu? Então ele quer uma coisa densa, ele vai dedicar o tempo dele. E aí, se você oferece uma coisa que está muito abaixo do preço, você leva a percepção de valor dele lá para baixo. Então, eu acho que não vai. Sabe, tipo, coisa falsificada? Você tem que pagar um preço para aquilo. Tem até um caso que eu gosto de contar, que é um cara que fazia sapato de piton. E aí, o preço dele, tipo, um sapato de piton é R$ 5.000. E ele vendia o sapato de piton por 800 e pouco. Era a média do ticket dele. E aí, o que acontecia? Ele não conseguia vender. Aí ele levou assim, ó, não queria chegar no 5, porque 5 é de uma marca, né, hype, assim. E aí ele aumentou para 2.800. Aí começou a vender. Porque a pessoa que compra sapato de piton, ela sabe quanto custa, quanto ela já está acostumada a pagar. Se tu vai lá e oferece uma coisa de muito mais barata, ela vai achar que aquilo não tem o mesmo valor do que o que ela tem guardado, entendeu? Total. Então, a gente tem que ter essa percepção também. Faz muito sentido, faz total sentido. E as pessoas precisam entender que... Eu lembro quando eu comecei lá em 2018, que eu comecei a botar a cara aqui, eu tinha muita vergonha de ter algo um pouco mais caro por causa mais da minha condição financeira. Tipo assim, mano, o Brasil tá ferrado, eu também. Mano, as pessoas não vão ter dinheiro para poder comprar. Então, às vezes, a nossa percepção econômica interfere muito na forma que a gente vai publicizar o nosso produto, achando que tá todo mundo pobre. O Brasil tá com 15 milhões de desempregados, então não tem ninguém para poder comprar o meu produto. Só que eu aprendi que dentro de qualquer audiência existem 20% das pessoas que podem pagar mais caro do que você está oferecendo. A única coisa que você tem que fazer é colocar o seu esforço para vender especificamente para essas pessoas, e aí vai ser game changer, vai conseguir vender mais caro também. Mas eu acho que passa muito mais por uma mudança interna primeiro do que principalmente pela percepção da pessoa antes de qualquer coisa. Total. É o que a pessoa percebe como prioridade para a vida dela, né? Quando você consegue mostrar que o teu produto é prioridade, você eleva o valor dele, mostrando que esse produto precisa ser a prioridade naquele momento da pessoa, a pessoa vai deixar. Todos nós deixamos de comprar uma coisa ou para comprar outra, né? Ou para investir, ou para fazer, né?
E essa decisão é sempre emocional, né, Misha? Porque assim, Total. não existe decisão racional. Se eu resolvi comprar um curso, se eu resolvi comprar um carro, se eu resolvi comprar uma casa, ou se eu resolvi guardar o dinheiro, as duas decisões são emocionais. A primeira significa como é que eu me sinto, o que eu sinto em relação a não ter uma casa minha. É isso que me levou a tomar a decisão. Então, eu vou me sentir mais segura, vou me sentir mais rica, vou me sentir mais poderosa, enfim. Tudo que eu vou sentir com relação a situação que eu estava e a situação que eu vou estar. Quando eu resolvi economizar o dinheiro, é o que eu sinto sobre não ter o dinheiro guardado, né? E o que eu sinto sobre não ter uma casa própria. Então, é sempre sensação, é sempre a emoção que manda no que a gente vai fazer. Perfeito, maravilhoso. Meu Deus, eu tô no chão, tô no chão. Chegamos na nossa hora de ouro, vou começar a puxar perguntas das pessoas aqui. Vamos. Antes disso, fala sobre a percepção, porque eu vi, teve uma pessoa que falou que se o curso for caro, eu não vou nem comprar. Você consegue falar sobre essa relação entre caro e barato? Porque é algo completamente subjetivo, caro ou barato. Você consegue falar enquanto eu puxo uma perguntinha da galera aqui? Sabe que eu falei ontem numa live? Ontem eu fiz uma live para o pessoal que está começando a trabalhar como social media. O pessoal tem muita dúvida. Quanto que eu cobro pelo trabalho de social media? Aí eu falei, para tudo. Primeiro, não existe preço justo, né? Essa história de preço justo é uma mentira. Existe o quanto que uma pessoa está disposta a pagar por aquilo. Então, esse é o ponto. Isso pode ser justo para uma pessoa ou pode não ser justo para outra pessoa. E aí eu falei na live que a gente precisa pensar com a cabeça de quem vai comprar o produto. Por exemplo, se a pessoa vai contratar um social media, tu acha que ela vai pensar em quanto que ela vai gastar com o social media? Se o social media conseguir mostrar para ela, olha, com as redes sociais funcionando, com o conteúdo, tu vai conseguir ganhar tanto a mais, vender tanto a mais do que tu tá vendendo, é isso que a pessoa vai comprar. Porque se eu te disser, Misha, eu tenho um negócio para ti, ó, a gente vai investir 100 mil reais e a gente vai ganhar 500 mil reais, tu topa? Topo. Né? Quem é que não topa? Qualquer pessoa topa. O que a gente precisa, nossa, qual que é o trabalho do Misha vir na minha e investir o que eu tô querendo propor para ele? É como é que eu mostro que realmente aquilo que eu estou propondo é capaz de trazer o retorno com o menor risco possível. Então, esse é o ponto. Né? Como é que a gente faz isso? E aí, na hora desses argumentos, pode até parecer que a gente está usando argumentos racionais, mas eles não são tão racionais assim. E eles são construídos, esses argumentos, ao longo da jornada. E a jornada é tudo que o cara já assistiu da tua vida. A palestra que tu já assistiu lá em BH, no evento que tu foi ver, faz parte da jornada, né? Para ti um dia talvez virar meu cliente dar like, comprar alguma coisa. Então, tudo isso faz parte da jornada. Cada conteúdo que a gente joga no Instagram, cada vídeo no YouTube, ele está contribuindo para que a pessoa passe por essa jornada e quando ela chegar nos argumentos lógicos, ela já está com a emoção ali muito ativada. Principalmente a confiança, né, Misha? A pessoa tem que confiar na gente. Eu até... Outro dia eu fiz um post muito... que gerou muita polêmica. Que uma pessoa publicou lá num grupo assim: eu não gosto da Regiane Toigo, mas comprei o curso dela e me rendi ao conteúdo. Eu falei, beleza, não precisa gostar. Confiando tá ótimo. Maravilha. Melhor exemplo. É hater que compra, eu acho que é o ápice da vida, eu acho. Não é? Coisa linda. Ô, Rê, tem uma pergunta boa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Como conscientizar a minha audiência de que precisa do meu produto? Eu queria puxar mais pro lado, tipo assim, eu acho que existe uma linha tênue entre produzir bastante conteúdo e entrar numa friend zone, sabe? Virar o esquenta-marmita. Tipo assim, mano, você é meu brother, você não vai vender pra mim, a gente é amigo. E o outro lado que é tipo assim, eu produzo conteúdo, mas eu consigo te puxar pro lado de cá para poder finalizar a compra. Como que conscientiza a audiência para mostrar que eles precisam do produto?
Olha só, gente, eu vou falar uma coisa que pode bater forte aí no coração de vocês, pode emocionar forte. Como é que eu faço? Eu sou representante da igreja. Como é que é aquela que bate na porta da pessoa lá? É, testemunho de Testemunha de Jeová. Jeová. Testemunho de Jeová. Exatamente. Como é que faz a testemunha de Jeová batendo na casa de um ateu para converter ele à religião? Né? Como é que ele conscientiza um ateu que Deus existe? Gente, não é por aí. Uhum, total. Não é por esse caminho. Verdade. Como é que eu vou conscientizar a minha audiência de que ela precisa do meu produto? Primeiro, se ela precisar do teu produto, você já vai ter indícios disso para ela virar a tua audiência. E o que eu vejo, Misha, e aí que eu acho que muita gente se perde nesse sentido. Eu quero atrair qualquer audiência, eu quero ganhar qualquer seguidor e eu quero qualquer engajamento e eu quero porque o que está me importando para mim é uma popularidade vazia. E aí depois eu fico tentando fazer isso, conscientizar a minha audiência de que ela precisa do meu produto. E esse é o caminho mais errado que a gente pode fazer. Então, o que eu vejo, por exemplo, dos meus alunos social media? O meu objetivo é trabalhar para empresas ou para empreendedores, empresas de pequeno porte que precisam de marketing digital. Aí tu abre o perfil da pessoa, a pessoa tá chacoalhando a bunda lá no Reels, entendeu? Então tá incoerente com aquela pessoa que você quer atrair. Você vai atrair zoeira pro teu perfil. E aí quem tá lá te seguindo pode ser até um monte de gente. Mas essas pessoas não é a tua persona. Então esse é o ponto. Eu acho que a gente não conscientiza uma pessoa que não é a nossa persona do produto. E se a gente tá batendo ali que a gente não consegue convencer, é porque eu tô falando de Deus com ateu. E aí não vai, eu não vou a lugar nenhum. Perfeito. Melhor exemplo impossível. Já está dentro do assunto essa aqui, a pergunta da audiência estelar. Essa. Como passar credibilidade sendo que eu estou começando? E aí? Aí eu vou fazer uma pergunta. Se você conhece uma pessoa no bar hoje, tá? E aí você começa a conversar com essa pessoa. É porque você está conhecendo a pessoa hoje que você não pode passar a credibilidade? Pode. Você passa a credibilidade numa conversa. Não é só aquilo que você sabe de 300 anos que vai te dar credibilidade. O que te dá credibilidade, primeiro, na minha visão, é você falar a verdade. Porque, Misha, eu não sei se você sabe desse assunto, se você adora, mas eu adoro uma coisa chamada microexpressões faciais. Nossa, eu sou viciado nesse negócio. Eu amo isso. E aí, a gente estudando isso, a gente vai entender que as pessoas percebem a credibilidade é uma coisa mais instintiva. Sabe um cachorro que às vezes um cachorro vê outro cachorro e ele já baixa o rabinho e já vai ficando, né? Uhum. Aí, ou o outro cachorro já vem, já vai atacando e os dois começam ali. Eles já se comunicam com as microexpressões do rosto. A única diferença é que eles não têm a parte do cérebro que julga, né? Eles não conseguem correlacionar eventos. Então, eles agem diretamente impulsionados por aquele impulso. Vou atacar, não vou atacar. Só que a gente é meio parecido. Apesar da gente ter o neocórtex, que é a parte que julga, né? Que tem pesos e medidas, a gente, não, peraí, só um pouquinho, mas eu vou ouvir o argumento. Mas lá no fundo, alguma coisa já desconfiou. Justamente porque a pessoa, quando ela fala uma história que não é verdade, as pessoas entendem. Ela pode até trabalhar os argumentos, ser assim, fazer um esforço danado, mas vai ter um grupo de pessoas que não vai confiar. Então, eu acho que se a gente quer ir pelo caminho mais fácil, primeiro, dizer a verdade, porque a mentira fica na tua cara, caso tu Total. É verdade, né? Sensacional. O grande pensador contemporâneo, que é o Chorão, do Charlie Brown, disse, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, acho que quanto mais
você transmite a sua verdade naquilo que você tá falando, as pessoas sabem. A gente sabe quem quer de mentira. A gente sabe, pô, mas fulano é mó forçado. A gente sabe. Não importa se tem um seguidor, se tem 300 milhões. A gente sabe quem é de verdade e a gente sabe quem é de mentira. Então, eu acho que quando você expõe sua verdade nas suas redes sociais, independente se você tem iPhone, se tem Samsung, se tem câmera 4K ou não, as pessoas conseguem enxergar a verdade naquilo que você tá fazendo. E eu acho que isso é o ponto principal da credibilidade. E outra, até e aí tu vai ter a conversão que tu teve, que tu investiu 50 mil e vendeu 1 milhão, né? É isso explica. Exatamente. Fazendo até uma pesquisa social aqui, galera, pessoal da minha galera que não conhecia a Rê, nós estamos aqui há 50 minutos conversando. Quem já enxerga ela, tipo assim, mano, essa mulher é braba. Só por isso que conversou. Responde aqui nos comentários. É isso. Se você passa um tempo exposto ao conteúdo daquela pessoa e você vê, tipo assim, mano, ela manja mesmo. Não importa se tem se tem centenas de milhares de seguidores. Você vai enxergar ela como autoridade naquele assunto específico. Você vai captar, né? E principalmente, Misha, quando a gente ensina alguma coisa para alguém, sempre tem alguém que sabe menos do que você, tá? E eu até vou usar alguns exemplos. O que eu acho que na rede social a gente não deve fazer é ser papagaio de conteúdo. Sabe o que é papagaio de conteúdo? É tipo assim, ó, eu vou lá no YouTube, eu vejo um vídeo de um negócio que eu não sabia, mas eu nunca apliquei, eu vou lá e simplesmente replico aquela informação. Isso tem muito menos valor do que se você for lá criar uma fanpage que todo mundo sabe criar a princípio e você for lá e fizer um tutorial. Olha, eu criei uma fanpage e aí eu vim aqui e fiz isso aqui, porque acho que hoje eu já não sei mais criar uma fanpage porque já mudou tudo, entendeu? Então, muda tudo o tempo todo. É muito mais legal tu fazer um conteúdo autoral que venha com a tua experiência, com o teu detalhe, mesmo que seja um conteúdo iniciante, um conteúdo que seja novinho, com uma coisa que você aprendeu agora, do que se você copiar uma pessoa que está lá no final, que já está trabalhando há anos, mas que você foi lá e só repetiu igual um papagaio. Isso não faz o conteúdo autoral. E é por isso que às vezes a gente vê umas coisas e por isso que às vezes uma pessoa que está iniciando, ela se sente desconfortável e acha que as pessoas não vão confiar nela. E não vão mesmo. Se ela não botar conteúdo, aquilo que ela sabe, a experiência dela, as pessoas vão perceber. E aí aquela rede fica meio insonsa, fica meio... aquilo que a gente chama de, nossa, que coisa mais óbvia, né? Se tiver a tua experiência, nunca vai ser óbvio. Exatamente. Acho que nada supera a vivência, né? Por isso que é tão gostoso conversar com os avós que tem tanta história. Eu lembro a minha tia-avó, que faleceu ano passado, ela contava umas histórias de Getúlio Vargas, da época quando instituíram a carteira de trabalho. É vivência, nada supera a vivência. Quando você tem a vivência, você vai contar aquilo com propriedade e as pessoas vão perceber o quanto aquilo é verdadeiro e vão perceber a credibilidade em cima daquilo que você está passando. Exatamente. Chegamos no final, meu Deus. Antes, querido. Quando a gente fala que chega no final, o pessoal começa a sair. Vamos fazer o nosso print primeiro? Deixa eu desativar os comentários. Vira aqui pro ladinho, assim, ó. Tá. Que esperto. Não, Misha, eu já aprendi tanto como é que eu vou melhorar minhas lives só com a tua live, que eu já vou ter que parar aqui, eu vou ter que fazer um monte de anotação aqui. Porque eu sou ruim, eu chego lá, eu quero falar direto do conteúdo e eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí depois a equipe no outro dia não mandou dar coraçãozinho, não mandou compartilhar. Vou fazer tudo isso. Ai, que gracinha. Bora tirar sorrisão pra nossa dentista aqui. Meu Deus, que vergonha dar um sorriso com a dentista. Ih, mais vergonha que o meu. Esse ano vamos arrumar os dentes também. Vai, mulher, pra pose. Agora vai. Agora vai. Ai, cadê meu print? Aí foi. Coisa linda. Muito obrigado de verdade. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conteúdo aqui. E as últimas palavras para esses jovenzinhos e jovenzinhas que estão doidos para entrar no nosso mercado, fazer seu 6 em 30 e conseguir viver especificamente da internet. Últimas palavras de sabedoria.
Então, eu acho que é essencial que as pessoas desenvolvam duas coisas para começar a produzir o conteúdo. Primeiro, identifiquem os elementos do seu DNA e saibam muito bem com quem elas estão falando. Se a gente souber essas duas coisas, né, Misha, não tem erro. Tem gente que sabe instintivamente, mas tem gente que fica ali atirando para todo lado e nunca para pensar e para estudar. Isso é a coisa mais importante. Entender o público é importante para fazer conteúdo, importante para fazer tráfego, importante para fazer um curso online. Qualquer coisa que você for fazer, a primeira coisa que você tem que saber é exatamente quais são as emoções, como é que está o coração, como é que é o comportamento da pessoa que você quer falar. Isso é básico. E às vezes tem gente que chega, que até já fez venda, né? Sem fazer esse tema de cara. Verdade. Mas se a gente faz isso, a venda acontece muito mais naturalmente. Perfeito, maravilhoso. Rê, muito obrigado. Deus abençoe ainda mais seus negócios. Que você fique cada vez multimilionária e que possa ajudar mais pessoas aí também. E eu quero te conhecer pessoalmente, meu Deus. Acho que no próximo trem da ADMR a gente deve se encontrar. Pois é, a gente não se conhece, né, Michel? Parece que eu te conheço já. Vamos nos conhecer pessoalmente. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada pela confiança aí para falar para tua galera. Foi nota 1000. Beijo, gente. Tchauzinho, beijão. Tchau.